aí, meus amigos, estou finalmente com o novo Edge 60 Fusion em mãos e esse smartphone aqui tá prometendo bastante, tá? A Motorola, na minha opinião, tinha ficado um pouco mais apagada nos últimos anos nesse segmento de intermediários premium, mas o que eles fizeram foi descer a linha Edge para os intermediários premium, né? E a linha Moto G, que já tentou emplacar o Moto G100, por exemplo, foi ficando cada vez mais barata. Então hoje em dia a gente já encontra Moto G 85, 75 mais para perto dos R$ 1.200, enquanto que o Edge 50 Fusion, que é a versão anterior desse cara, já está perto dos 1.750, uma faixa ali muito boa para quem está pensando também em pegar o Galaxy A56 ou A55. Então essa vai ser a principal briga desse ano, né? O Moto Edge 60 Fusion versus o Galaxy A56, e eu quero tirar esse cara da caixa e fazer as minhas primeiras impressões junto com vocês. Se você gostar, tem links na descrição de onde comprar esse equipamento aqui, e tem também o nosso grupo de ofertas, onde diariamente nós fazemos uma curadoria dos melhores cupons e melhores preços que nós encontramos. Tá disponível para o WhatsApp, para o Telegram, é só ir até escolha.cc/grupo ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E agora bora começar a tirar esse carinha aqui da caixa. Logo de cara já dá para perceber que a Motorola trocou aquela caixa reciclada que parecia de papelão por uma caixa branca. Imagino que é para deixar um pouquinho mais premium, né? Não é para ser uma caixa só utilitária, é para ser uma caixa bonita para a gente usar. Eu acho que ficaria mais legal se eles tivessem o celular aqui mostrando, porque a Motorola é uma das empresas que está com o celular mais bonito nesses últimos tempos, beleza? Tirando ele aqui da caixa, já tem o típico cheiro de executivo, de paletó. Tem também essa outra caixinha onde geralmente em outros aparelhos vem uma capinha, mas aqui tá totalmente vazia, tá? Nem sei se tem um negocinho de tirar chip. Ah, tá, o de chip tá nesse outro lado, ó. Temos aqui a chavinha para tirar o chip de operadora, todos os selos da Anatel. Esse é um produto que está sendo montado aqui no Brasil. É até legal ver aqui na traseira dele, ó. Temos fabricado por Flextronics International, CNPJ brasileiro, distribuído pela Motorola. Então, sempre bom saber, porque geralmente tem benefício fiscal ser montado aqui, tá? Pode chegar até em preços menores, eu acho que esse é o principal ponto. O celular aqui está em mãos, já vou falar um pouquinho mais dele, mas temos também na caixa um cabo USB-C para USB-C e um carregador de 68 watts. 68. Eu sempre fico nessa dúvida porque pode ser 68 ou 89, né? Depende do que a marca... Depende se você quer ser enganado ou não, né? Depende da tomada que você coloca. 110, 220... Mas beleza, já vem com o carregador na caixa. Isso é muito importante quando a gente compara com o Galaxy A56, por exemplo, que vem com apenas 15 watts na caixa. Com o 68 eu consigo até carregar o meu notebook com esse daqui. Então já traz uma vantagem a mais, beleza? Vamos para o celular, que tem muita coisa para falar dele. A Motorola se posicionou nesses últimos anos como uma marca que está procurando focar tanto no design do aparelho, tá? Quanto na multimídia geral desse smartphone. Eu acho que essa foi uma decisão acertada, porque nós temos outras marcas focando no desempenho, mas uma empresa que tem a parte traseira com essa sensação aqui de couro, que é um couro vegano que eles falam, nenhuma outra tem. Outro grande diferencial é que eles sempre usam cores da Pantone, então as cores do ano estão aqui no smartphone. Temos também a espessura do celular reduzida, nessa câmera aqui dá para ver. A Motorola tem sempre os intermediários mais finos, não vou dizer os mais leves, esse celular tem 180 gramas, alguns outros têm 185, 190, mas sempre eles são os mais finos e com a melhor pegada de todos, tá? Então, melhor acabamento, mais fino, mais leve e com as telas mais interessantes do segmento. Esse celular, eu acho que eu já preciso falar sobre isso. Ele foi lançado aqui no Brasil de forma muito rápida, assim, apareceu lá no site da empresa, eu comprei direto da Motorola, R$ 2.699 no lançamento, no Pix, mas é esperado que ele chegue no preço do Edge 50 Fusion em algum momento, que fica ali entre R$ 1.800 e R$ 2.000. Nesse cenário, nós temos uma tela muito boa, tá? E o engraçado é que esse smartphone, ele vai ter algumas características similares ao Poco X7. Então,
Já vou falar também um pouquinho mais disso, mas eu acho que a gente já meio que deu um overview. É um celular fino, é um celular com bom acabamento, é um celular com uma tela bonita. E daí agora a gente pode começar a falar dos detalhes dele, tá bom? Com relação à construção, gosto muito dessa traseira, gosto muito, assim. Eu tô ficando animado com esses celulares, principalmente quando a gente fala dos modelos de entrada Moto G. Eles são os mais bonitos da categoria, tá? Os da Samsung podem até ser mais confiáveis na sua estrutura, mas eu acho que os mais bonitos continuam sendo da Motorola, desde os de entrada até os R$2.000, sem dúvida nenhuma, tá? E esse celular continua isso. Ele tem aqui em cima falando do Dolby Atmos, tem que dar um zoomzinho para mostrar. As laterais dele ainda são de plástico, porque a gente não vê nenhuma saída de antena. Então, traseira couro vegano, lateral de plástico, então não é um topo de linha. Botões aqui na lateral, bem tranquilo, microfone na parte de cima, nessa outra lateral totalmente lisa. E na parte de baixo a gente tem USB-C, saída de som que é estéreo, com outra saindo aqui em cima, na frente da tela, e finalmente a bandejinha de chip que eu vou abrir agora para a gente dar uma olhada. Recentemente, com o aumento do armazenamento interno, as marcas andam retirando aquela possibilidade de fazer expansão via cartão SD, né? Cartão micro SD. Por aqui a gente tem uma solução diferente, nós temos apenas um cartão SIM. Na parte de trás, nós temos o cartão microSD, a possibilidade da expansão, que é aqui atrás. E daí, o segundo chip tem que ser utilizado como um eSIM. E logo que você faz a configuração do celular, já aparece essa possibilidade. Se você somar isso ao fato de que ele já tem NFC, nós temos um celular bastante completo aqui para o Brasil, para usar o Google Pay, para ter o eSIM, para ter todas as configurações. O que nos leva para justamente a tela. Nesse ano, nós temos um display que aumentou de resolução. Eles estão colocando como o primeiro display 1.5K mais brilhante do segmento, porque estão afirmando que ele chega até 4.500 nits. O brilho dele, o HBM que eles falam, chega ali perto de 1.600 nits, que é um valor bom, e daí eles falam que o pico em HDR10, embaixo do sol e tudo mais, é 4.500. Eu acho um valor surreal, acho um valor bem alto, mas o pessoal do Tudo Celular já testou outros celulares com 4.000 nits de pico de brilho, tá rolando isso. É onde provavelmente a Motorola gastou mais dinheiro nesse celular, colocando uma tela muito brilhante aqui nele, uma tela bem bonita. Aumentei aqui o brilho no máximo, nessa situação onde estamos dentro, né, do estúdio, não tem por que ele passar disso. Geralmente ele só atinge 4.500 no brilho automático, vale salientar isso. Já era bom, mas essa tela ficou ainda melhor. Vou baixar o brilho até para conseguir gravar aqui o smartphone. Mas o que importa é uma tela muito bonita para o segmento, é o que você vai conseguir de melhor até R$2.000 a hora que ele baixar de preço. E eles também aprimoraram a proteção desse display, que agora é o Gorilla Glass 7i. Isso faz com que seja um pouco mais difícil de quebrar essa tela. Eles falam que caindo em várias posições até 1.2 metros, ele vai ter a certificação militar, ele vai quebrar menos. Isso é muito importante porque essas telas com bordas assim, elas são mais caras de trocar. Então, dependendo de quanto você pagou nele e quanto for a tela, às vezes vale a pena só comprar outro. Acho que isso é importante porque na época do S10, que é a minha principal referência quando eu lembro de celular mais fino, celular com esse tipo de borda, as telas eram surreais de caras, tá? Hoje em dia talvez um pouco mais baratas, mas ainda assim com os concorrentes trazendo proteção, principalmente na lateral, era importante esse celular chegar com o novo Corning Gorilla Glass. Beleza? Então upgrades legais nesse quesito, mais brilho, mais resolução, mais proteção de tela. Eu particularmente acho legal a melhoria da tela, mas eu não uso tanto, eu tô olhando aqui de perto. Eu, aliás, tô sem óculos, né? Eu deveria estar com óculos para entender essa melhoria, porque sem óculos, para mim, Full HD e Quad HD é a mesma coisa. Mas só de dar a opção para as pessoas de reduzir o consumo de bateria com Full HD ou seguir com resolução, é uma tela bonita, ponto. Esse é o grande ponto e esse é um dos grandes diferenciais, tá? Porque quando a gente passa pro desempenho, eu acho que é onde esse celular pode levar a pior. Ele utiliza um Dimensity 7300, é um processador que vai chegar, eu acho que eu não cheguei a rodar o AnTuTu aqui nele, mas ele vai chegar em algo perto dos 670 mil pontos. Não tinha rodado. Não é nada de outro mundo, tá? É exatamente o mesmo processador do Poco X7. O Poco X7, aliás, é o mesmo do Redmi Note 14 Pro.
Então, esses dois celulares vão ter a mesma linha. Por quê? Eles têm o mesmo processador e quase a mesma tela do que o Motorola. O que vai mudar são as câmeras e a parte traseira. Eu acho que isso pode até ter influenciado, né, o fato de que no ano passado o Edge 50 Fusion, ele era só de 2 câmeras. Ele era como se fosse isso daqui, ó. Era essa levantadinha, 2 câmeras, o smartphone era dessa forma, e desse ano eles colocaram, não são sensores adicionais, tá? Não são câmeras. Isso daqui é um flash, e se eu não me engano o outro é de cor, mas no fim o que importa mesmo é que ele tem uma principal e uma ultra-wide. E eu chuto que eles botaram esses 4 sensores até para bater de frente com o X7 e com o Redmi Note 13 Pro na Índia, que é um lugar onde esses dois smartphones vendem muito. Então, entre Xiaomi até R$2.000 e Motorola até R$2.000, você vai ter celulares com o mesmo processador e quase a mesma tela e corpo, né? A mesma sensação de pegada. Esse da Dimensity 7300 roda qualquer jogo tranquilamente. Ele não vai conseguir rodar nas melhores configurações, é claro, não vai conseguir utilizar a taxa de atualização dessa tela, que é maior, mas você vai conseguir rodar eles em 60 Hz tranquilamente. Além disso, ele já chega com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento. Eu tava dando uma olhada aqui no AnTuTu também, porque tem a parte de... tem uma outra parte dele que é a de analisar a velocidade do armazenamento. Ele utiliza o FS 2.2, então é um pouquinho mais lerdo do que às vezes o Poco, que foca muito nessa velocidade de armazenamento, mas ainda assim é muito boa. Ele consegue fazer também a parte de RAM Plus, e daí o RAM Plus vai te ajudar no dia a dia, ter um pouquinho mais de espaço para rodar aplicativos em paralelo, e com 256 de armazenamento, isso tá joia. A Motorola, aliás, promete alguns anos de atualização, né, de 3 ou 4 anos de atualização. Eu acho que a partir do intermediário premium já começa a ser mais legal que as marcas entreguem mais do que isso. Mas a gente sabe que a Motorola sempre fica um pé atrás nesse ponto. É até um pouco melhor que a Xiaomi, que traz mais atualização, mas não promete. Então fica essa dúvida se vale a pena ou não. Tinha uma época que tinha esse botãozinho aqui da Motorola que ele funcionava para alguma coisa. Eu tentei usar para algo, mas não deu, tá? Mesmo depois que saíram os... como que é o nome? Os sensores digitais aqui na traseira, eles deixavam para alguma coisa, mas não tem. Beleza, então em desempenho, né? Se você for olhar ele acima de R$2.000, não faz sentido, mas abaixo ele fica equilibrado com os principais concorrentes que ele tem no mercado. O A56 vai levar um pouco a melhor, mas o Xiaomi não vai conseguir fazer isso. E quando a gente olha Infinix, Realme e essas outras marcas que estão chegando, até mesmo a Oppo, ninguém tá fugindo muito dessa faixa de desempenho. Só que onde esse celular começou a me impressionar bastante foi nas suas câmeras. Isso porque a Motorola sempre deixava faltar alguma coisa. Essa era a nossa opinião nos últimos anos. Tipo, caramba, eles botaram uma ultra-wide boa, mas não grava em 4K. Era um rolo, que era assim, se você começasse a filmar com a primeira câmera e fosse pra ultra-wide, ela filmava em 4K. Mas se você fosse com ela não filmava. Então, tinha uns problemas de software. E não só o software está muito mais bonito, muito mais completo aqui nas câmeras, como elas estão muito mais equilibradas. Então, para começar, nós temos um sensor de 50 megapixels padrão, que grava em 4K até 60 frames por segundo, mas nós também temos uma ultra-wide com um pouco mais de resolução, com 13 megapixels, que também grava em 4K. E não só em 4K normal, como... não, 4K 60 ela não faz. Já tava exagerando, ó. 4K a 30, o sensor de 0.5 ainda faz. Ele só não vai fazer os 60 quadros por segundo, que não é algo que eu esperaria dessa faixa de celular. Eu fiz até uma gravação para vocês, trocando entre as lentes, e infelizmente ele dá uma engasgada, mas pelo menos ele faz essa transição e grava com os dois sensores em 4K. Esse daqui é um teste com a câmera traseira do Moto Edge 60 Fusion, e um teste muito importante que a gente faz é a transição de câmeras. Então nós estamos aqui em uma vez, estou também já testando o microfone com bastante ruído lá de fundo, tá? E agora eu vou só ponto 5. Ele deu um salto grande, tá? Demorou bastante, voltei para de uma vez e ainda tá meio complicado. Nesse ponto o A56 leva melhor, tá? De uma para 2 vezes é o mesmo sensor, a transição é muito mais fluida. Mas da principal para ultra-wide foi problemático. O único ponto bom é que estamos gravando em 4K, então as duas câmeras conseguiram fazer dessa forma. Só para reforçar, um grande diferencial é ter ultra-wide
gravando em 4K. Não é a melhor câmera de todas, mas, pô, bem mais equilibrado do que antes era. E fica mais fácil também de chegar perto das coisas para fazer a parte macro, tá? Então, gostei. Uma coisa que a Motorola vem melhorando bastante nesses últimos anos é que a linha Edge já tem a gravação com a câmera frontal em 4K. Isso geralmente só estava presente na Samsung e vai chegando para os modelos deles, tá? Em alguns momentos eu já vi as telas travando, né, no preview que a gente tem quando está gravando, mas por aqui a câmera está estabilizada, ó, então eu ando, ela está bem estabilizada e também já tem um preview muito bom, então ponto para ele, celular bem equilibrado aqui na câmera frontal. Outra coisa que eu gostei bastante, que daí já vem para software, é o fato de que quando nós entramos aqui em retrato, ele já te dá 3 opções de modo retrato, muito parecido com o que é feito lá na Xiaomi, de 24mm, 35 e 50, né? Também seguindo o que é feito na Apple. Enfim, todas as marcas estão fazendo isso, mas por padrão ele já dá um zoomzinho e bota em 35 a hora que você entra nesse modo retrato. Gostei desse modo, tô mostrando alguns exemplos aí na tela dos resultados. Achei que o pós-processamento tá bom, achei que tá uma câmera bonita, que tá funcionando, eu não tenho do que reclamar disso, tá? E a lente ultra-wide também está fazendo fotos boas e não só isso, eles estão usando a ultra-wide como macro, coisa que os concorrentes não estão fazendo e é uma das minhas principais reclamações lá do Galaxy A56. A frontal continua com 32 megapixels e o legal é que ela aumentou a abertura dela de 2.5, f2.5 para f2.2, o que ajuda também a melhorar um pouco as fotos. Eu vou fazer um vídeo aqui gravando em 4K para mostrar o teste para vocês de como tá o microfone. E a Motorola sempre deixa, ó, vou mostrar aqui na parte de cima, esse botãozinho para você tirar fotos enquanto está gravando. Então, não são todas as marcas que deixam isso, a Motorola foi uma das primeiras e foi com essa parte de fotos que a gente descobriu lá aquele problema de que filmava em 1080p, mas tirava uma foto em 4K, tinha essa possibilidade e todo o resto. Mas eu tô gostando da qualidade. Uma coisa que falta saber é se ele grava em modo retrato de vídeo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem ultra resolução, provavelmente para usar os 50 megapixels, panorama, cabine de fotos, captura dupla em vídeo, não rolou. Não tem então o modo retrato em vídeo, mas também teria que chegar lá pro Edge normal ou pro Edge Pro. Esse modelo aqui ele ainda é um intermediário premium, não é um topo de linha. O que temos é a captura em vídeo dupla, tá? E um ponto aqui é que, de novo, nos topos de linha ele vai gravar 4K mais 4K. Aqui a gente tem que descobrir se é 1080p, ó. Vim aqui em configurações, não temos nada falando de resolução, beleza. Resolução alta. Tô gravando aqui o estúdio como exemplo e eu quero entender se as duas estão em 4K ou em Full HD. Seria possível. Vamos lá. Com o vídeo gravado, eu vou entrar aqui, não em editar, eu vou entrar em 3 pontinhos. Aqui, ó, 1080p vezes 1920, então não gravou em 4K. É o esperado para o intermediário premium. Aqui eu não gravei separado, mas eu imagino que deve dar para trocar e gravar separado, ó. Escolher um layout. Talvez não, hein? Até o momento que eu consegui ver, eu vou falar depois no review, tá? É que eu consigo gravar os dois na mesma tela, mas ainda não os vídeos separados. De qualquer forma, nós temos bastante opções aqui na câmera, né? Night Vision, legal, né? Tem um modo separado para isso. Ultra resolução, provavelmente só com a câmera principal. Vai tirar uma foto em 50 megapixels. Ó, demora até um pouquinho mais para processar. Aperto aqui os 3 bolinhas e realmente, ó, tirou em 50 megapixels. Ele deixa também, ó, aplicar alguns modos, alguns filtros posteriores. Gosto bastante dessa interface, que lembra também o Google Fotos, que é basicamente quase que o padrão do Android. De software da Motorola, ó, tem algumas personalizações, alguns gestos, captura de tela com 3 dedos, pegar para desbloquear, coisas um pouquinho mais antigas, né? Modo Secure, tela, Edge Highlights, que ficam com aquelas luzes em volta aqui da tela, parte de Dolby Atmos, então mantém tudo que a Motorola já vinha fazendo de legal. Eu gosto muito do que eles fazem em tradução, acho que é um celular fácil de utilizar, um celular com fácil de explicar, então para quem não está muito acostumado, ou para pessoas um pouco mais velhas, eu acho que funciona bem Motorola, tá? É a minha dica para vocês.
Eles trouxeram também a parte de inteligência artificial, que vem nessa bolinha aqui. Ela serve para algumas coisas mais básicas, então, ó, resumir notificações, gravar, transcrever, salvar capturas de tela, criar a imagem com IA generativa. Só que para fazer a parte de IA generativa, você tem que entrar com um login, tá? Dar algumas permissões para os aplicativos. Concordei, português. Vamos criar um jacaré tocando violino. Ó, passou um tempinho, tá gerando e é um jacaré tocando violino, ó. Pô, deu. De graça. Com classe. Que é o mais importante. Com classe ainda. Stradivarius, né? Eu nem tinha pedido para ele estar de roupa. Na parte de imagens, a IA provavelmente vem aqui nos filtros ou para tirar coisas do fundo. Vamos olhar aqui nessa frontal se a gente tem mais alguma opção. Ó. Ajustar, loginho de ajustar, ferramentas, contraste, efeito HDR, nada de IA aqui, continuar editando. Não quero, quero voltar. Ferramentas, filtros, marcação, sugestões, ó. Sugestões já começa a ter um pouquinho de... E se eu quiser apagar esse quadro aqui, é nesse espaço? Vamos dar uma olhada. Vou editar de novo. Cortar, ferramentas, borracha mágica, hein? Borracha mágica, eles não estão falando tanto de IA aqui no software, mas é basicamente isso, né? Que é você retirar o que está lá atrás. Muito também do que o Google já fazia antes. Pô, tirou o quadro, mas ficou ruim, hein? Tem a função, mas não tá ajudando muito. Ele recortou bem meu cabelo, isso eu tenho que admitir que foi bom, mas lá no fundo era só ele refazer a parede e ele não conseguiu muito bem. Tá ok, assim, dentre as marcas, todo mundo nesse apagador de objetos tá sofrendo um pouquinho, principalmente nesses intermediários. Bem, tudo isso que eu falei de câmera e de inteligência artificial tá meio que interligado, porque a gente tem algumas funções de IA na câmera e posiciona esse celular muito bem perante os competidores. Eu vi a Oppo chegando com bastante função de IA, principalmente em resumo, em transcrição, coisa que a Samsung está segurando um pouquinho mais para a linha S. Então esse Motorola aqui, ele tá com construção, ele tá com tela, ele tá com desempenho até que ok, né, comparado com os outros, tá com a IA funcionando também. O que falta falar é justamente de bateria. Ele tem 5.200 mAh, um pouquinho ali acima, só para pegar essa tela mais brilhante também para ficar ligeiramente à frente dos concorrentes. É um corpo super fino, então faz sentido ele ter 5.200. Se ele tivesse 6.000 como o Poco X7, eu acho que já se tornaria um celular mais caro, porque o Poco X7 ele já peca mais nas câmeras do que esse smartphone aqui. Então, esse daqui é um Poco X7 com mais câmeras e um pouco menos de bateria. Ou o Poco X7 é esse smartphone com menos câmeras e uma bateria maior. Acho que esse daí é o diferencial entre eles. O carregamento de 68 watts também muito bom. A gente vai fazer os testes para entender qual que é o tempo, porque no site deles eles não prometem uma carga, eles não falam exatamente o tempo de carga, tá? Então a gente vai ter que testar, ver se funciona, como que é, enfim. Vocês sabem como que é o esquema, né? Logo mais tem review aqui no canal. Mas o ponto para mim... Opa! Tem sempre esse... chacoalhar para acender a... Eu sempre esqueço que tem isso, o pessoal adora. É o que eu mais gostava. Então. Olha, eu tenho que admitir que eu fiquei bem animado com esse celular. Eu tava com essa dúvida assim, pô, os intermediários premiums estão acabando, o que que tá rolando? Não aparece nenhum celular legal. E o lançamento do Edge 60 Fusion, ele fez duas coisas. Ele deixou o 50 Fusion mais barato, que é a principal recomendação nos dias de hoje, tá? E ele trouxe um 60 Fusion ainda mais completinho ali, com as câmeras muito redondinhas, na minha opinião, com todo o resto também muito redondo, com desempenho que poderia ser melhor, mas que, olha, na faixa de preço de R$ 1.800, ou pelo menos abaixo dos 2.000, vai ser bem condizente. Então, deixem seus comentários do que vocês querem ver, de que jogos vocês querem que a gente rode nesse celular, de que outros detalhes vocês querem saber, porque esse daqui vai ser um celular bastante competitivo no próximo ano e logo mais tem review aqui no canal. Aliás, se inscreve por aqui para receber o review se você gosta desse tipo de conteúdo e, claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais. Tchau, tchau!